Será a terceira mensagem. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 1, versículo 35. Marcos 1, 35. Marcos 1, 35 será o texto que nós vamos refletir nessa noite. A terceira mensagem sobre ensinos de Jesus sobre oração. Eu tenho refletido com os irmãos sobre os ensinos de Jesus e nós estudamos no capítulo 18 de Lucas duas parábolas que Jesus contou ensinando sobre oração. Hoje nós vamos aprender com Jesus sobre oração através da atitude dele de orar. Não é agora Jesus ensinando verbalmente, mas é Ele ensinando através da sua vida de oração. Nós estamos estudando e nós podemos aprender tanto com o que Ele ensinou, como a própria vida de oração dele. E o versículo 35 de Marcos 1 diz assim, eu vou ler na NVI. No dia seguinte, antes de amanhecer, Jesus se levantou e foi a um lugar isolado para orar. Então nós podemos aprender com a vida, podemos aprender sobre oração com Jesus, através também da vida de oração de Jesus. Eu tenho dito aqui na igreja que a oração, ela tem dois aspectos. O aspecto do relacionamento e o aspecto da missão. Orar é desenvolver um relacionamento com Deus, mas também é uma missão. Eu digo que você deve colocar no seu coração esses dois aspectos. Eu preciso orar para me relacionar com Deus, mas eu também tenho uma missão de oração. Uma missão de oração. Achei muito interessante, os irmãos sabem que o irmão de Milânia, um missionário, ele tem viajado a países bem delicados, e nós estivemos com ele na semana passada, e a gente conversou com ele, e Milane contou que em uma noite, da outra viagem que ele estava fazendo, em uma noite, Milane teve um sonho com ele, e naquele momento ela se levantou a orar de madrugada, e não sabia o que estava acontecendo, mas orou por ele, e quando nós estivemos com ele, na semana passada, ele compartilhou o que é que estava acontecendo naquele momento, em que Deus despertou, ele lá no país da Ásia, Deus despertou Milane de madrugada para orar por ele. A oração é missão, é a gente cobrindo outras pessoas com a nossa oração, a gente cobrindo para a salvação, cobrindo para a proteção. Quando Deus colocar um nome na sua cabeça de madrugada, você acordou pensando em alguém, Deus te mostrou alguém num sonho, levanta e ora. Oração é missão. Quando a gente olha para esse versículo, então a gente vai aprender algumas lições. O texto começa dizendo o seguinte, de madrugada, antes, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa, foi para um lugar deserto, onde ele ficou orando. A primeira lição que a gente aprende está nessa expressão aí, de madrugada. E eu coloquei aí no esboço, eu acho que a versão que eu coloquei aí não foi NVI, foi a revista atualizada, Eu coloquei aqui no esboço o trecho, a versão errada. Na revista atualizada começa dizendo, no dia seguinte, antes do amanhecer. Essa primeira expressão, antes do amanhecer, fala que Jesus foi se encontrar com Deus em oração. E a primeira lição que a gente aprende está na motivação de Jesus em orar. E aí a primeira lição que a gente aprende é que a oração é relacionamento com o Pai. A oração é relacionamento com Deus. Por quê? Jesus, ele não orava a priori ou prioritariamente para obter um favor de Deus. A intenção de Jesus orar, em primeiro lugar, não era, eu preciso de algo de Deus Pai. Ele é o próprio Deus, Ele é o Deus Filho.
Ele não orava imediatamente, ou a primeira motivação de Jesus em orar não é porque ele precisava de algo. Ele orava para se relacionar com Deus. Jesus orava, pois a oração é a forma de se relacionar com o Pai. Jesus, ele não orava para ter autoridade. Ele tinha autoridade porque ele é o próprio Deus. Então Jesus não orava porque precisava de alguma coisa. Jesus não orava porque precisava de poder, de autoridade. Jesus não orava para obter algo de Deus Pai. Jesus orava simplesmente para estar em um relacionamento com Deus. Você precisa orar para desenvolver o seu relacionamento com Deus. Jesus então orava para se relacionar com o Pai. Jesus se acordou de madrugada para se encontrar com Deus Pai. Primeira lição que a gente aprende, que a gente precisa desenvolver na nossa vida de oração é: eu preciso orar, porque eu quero desenvolver o meu relacionamento com Deus Pai. Eu quero estar com Deus. Sabe, eu não sei, eu já disse aqui que uma das pessoas que eu quero chegar lá no céu, primeiro eu vou me encontrar com Jesus, mas depois eu quero conversar com Enoque e dizer: Enoque, como é que foi a tua caminhada com Deus? Porque a vida de Enoque se resume: ele andou com Deus. E eu desejo andar com Deus. A minha oração tem sido essa: Senhor, me ajude a andar contigo. E se você deseja andar com Deus, você tem que ter uma vida de oração. A segunda lição que eu aprendo, se essa primeira está na motivação de Jesus, ele não foi orar porque ele queria alguma coisa, ele foi orar simplesmente para estar com Deus Pai. A gente precisa olhar para esse aspecto da oração. Eu quero orar para estar com Jesus. Eu quero orar para estar com Deus. Enquanto você está orando, você está na presença de Deus. Você está com Ele. Mas em segundo lugar, a segunda lição está no momento escolhido por Jesus Cristo para se encontrar com o Pai. O texto diz: antes do amanhecer, na NVI, de madrugada. A segunda lição que a gente aprende sobre oração através da vida de oração de Jesus é que devemos dedicar os primeiros momentos do nosso dia com Deus, através da oração. Devemos dedicar os nossos primeiros momentos com Deus. Jesus acordava, ainda estava escuro, Jesus acordava de madrugada, e eu não estou dizendo que tem que ser de madrugada quando está escuro, mas os primeiros momentos de Jesus eram dedicados para Deus. Tem gente que 8 horas da manhã é ainda de madrugada. Ora, 8 horas da manhã. O princípio é que os seus primeiros momentos sejam dedicados a Deus, a um relacionamento com Deus. Jesus foi se encontrar com Deus quando ainda era de madrugada. Jesus orava ao levantar-se muito cedo, quando ainda estava escuro. Suas primeiras horas eram dedicadas ao Pai, em um relacionamento íntimo. O livro de Provérbios vai ter um trecho bíblico que diz assim: olha, eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscarem, me encontrarão. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscarem, me encontrarão. Assim também, um princípio de orarmos de madrugada. Não é porque a hora é mágica, não. É porque as primícias das nossas horas. É porque está muito mais tranquilo o dia e você se concentra. Então, em primeiro lugar, a oração é um relacionamento com o Pai. Em segundo lugar, devemos dedicar os primeiros momentos do dia com Deus em oração. O texto diz: no dia seguinte, antes do amanhecer, Jesus se levantou e foi a um lugar isolado para orar. A terceira lição que a gente aprende está na atitude de Jesus. Qual foi a atitude? Ele se levantou e foi para um lugar. Parece óbvio, mas a terceira lição que a gente aprende com Jesus é que orar é uma questão de se levantar para orar. Orar é uma questão de tomar atitude. Eu tenho certeza que você já disse: eu vou orar mais, mas não orou mais.
Talvez você já disse, eu vou me encontrar com Deus todo dia, mas não tem se encontrado. Por quê? Falta se levantar. Levanta, sai da cama, levanta, sai dessa paralisia e diz, eu vou orar, eu vou me encontrar com Deus mesmo. Já teve dia que eu tive que dormir 1, 2 horas da manhã, fazendo algum trabalho, estudando, pesquisando. No outro dia, no meu horário que eu marquei, eu me levantei. Por quê? Porque eu tinha um encontro com Jesus. E não tem coisa pior do que você marcar com alguém e ela não ir. Não é ruim para a gente? Você marca e a pessoa não vai. É por isso que é importante a gente marcar o encontro, porque a gente fica com compromisso de se encontrar com Deus. E não é um compromisso, uma obrigação ruim. É um compromisso de relacionamento. Não é? Como é interessante quando o casal de namorados marca o encontro. Eles não querem estar juntos? Marca o horário e vão, e ficam juntos, e conversam. Isso é relacionamento. Esse horário marcado com Deus não é para uma obrigação que dói, é para o prazer de estar na presença de Jesus. Então, ele se levantou e foi. É preciso se levantar. Orar é se relacionar com Deus. Ter relacionamento com Deus é uma questão de se levantar. Assume um compromisso hoje. Eu vou me encontrar com Deus todos os dias em tal horário. Eu vou. Marca hoje na sua agenda diária. Qual é o horário que você vai se encontrar com Deus? Sai daqui com essa decisão. Se levanta. Se levanta. Eu acho extraordinário. Teve uma época, na minha adolescência, que eu queria fazer prova com o Senhor. Eu digo, vamos fazer um teste. Senhor, me acorda 3 horas da manhã para orar. E eu não colocava o despertador. E várias vezes eu experimentei o Senhor me despertando às 3 horas da manhã. Eu ficava impressionado, eu me ajoelhava, começava a orar e dormia. Mas eu tive a experiência dele me acordar. Marca o encontro com Jesus. A quarta lição que a gente aprende está na postura que Jesus assumiu para orar. Veja bem, a motivação nos leva a aprender que a oração é relacionamento. Eu não tenho que orar só para obter alguma coisa, fazer um pedido, para querer. Podemos orar por isso? Podemos, mas a oração é mais que isso. A motivação de Jesus era estar com Deus. Ore para estar com Deus. Mas também a gente viu que o momento escolhido, que foi o primeiro momento do dia, nos ensina que nós devemos orar nos primeiros momentos do nosso dia, dedicar os melhores momentos. Mas a atitude de Jesus também nos ensinou que devemos nos levantar. E qual foi a postura que ele tomou? A postura que ele tomou ficou sozinho. O texto diz, ele se levantou e foi a um lugar deserto. Ele ficou no lugar isolado. É muito bom quando a gente ora coletivamente. Eu digo que é mais fácil você orar coletivamente do que sozinho. É mais fácil. Você diz, mas pastor, eu tenho medo. Você pode ter medo de orar em grupo. Mas quando você aprende, é mais fácil orar junto. Você está vendo alguém, você fala, pelo menos as pessoas aqui embaixo estão me ouvindo. Fica mais fácil. Mas ficar sozinho orando, isso é um grande desafio. Mas há um prazer e há algumas razões para a gente orar. Primeiro, o próprio Jesus disse, em Mateus 6,6, e tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Jesus ensinou a gente a orar sozinho no quarto. Ele foi a um lugar deserto, pois é importante que estejamos a sós com Deus. E é muito bom a gente ter o que nós chamávamos de TAS, tempo a sós com Deus. TSD, na verdade. Tempo a sós com Deus. Tempo a sós com Deus. Todo mundo, quando era novinho, aprendia sobre isso. Ter o seu tempo a sós com Deus. É bom você ter o seu tempo a sós com Deus. Jesus teve.
E por que é importante a gente ficar só com Deus? É importante que estejamos a sós com Ele, porque isso demonstra dedicação exclusiva para Ele. Você já conversou com alguém que está conversando com outra pessoa e você querendo falar, ela falando com outro? Já conversou assim? Isso é muito fácil nos dias de hoje, quando você está conversando e alguém está conversando com o outro no WhatsApp. Isso é bom, muito bom ou é ruim? É péssimo, né? Por isso que a gente tem que jogar o celular lá na cochichina, quando a gente vai se encontrar com Jesus. Hoje você não precisa nem se livrar das pessoas, porque está todo mundo já isolado. Você só precisa se livrar do celular. Para ficar sozinho com Jesus. A irmã Fátima está assim, eu nem tenho celular, que privilégio. Grava bem, há um valor em ficar sozinho com Deus. Você está dedicando atenção exclusiva. Segundo, ficar sozinho é se livrar das distrações. Então, é bom orar, e nós fazemos culto de oração, estamos no culto de oração, mas é importante você orar sozinho. Terceiro, ir para um lugar isolado. Em algumas versões, aqui mesmo, estava lugar deserto. Ir para um lugar deserto nos ensina ou gera em nós dependência. Por quê? No deserto a gente não tem ninguém para socorrer a gente. Quando a gente está orando em grupo, a gente até pede, irmão, como diziam os pastores antigos, né? A gente vira o crente 6 horas. Você já viu? O crente 6 horas? Vocês conhecem, né? 6 oram por mim, né? É o crente 6 horas. Quando a gente está orando em grupo, a gente tem outra pessoa para orar. Mas quando a gente está sozinho, é só a gente. Então, nós precisamos buscar um local isolado. Não podemos abrir mão de estar com Deus, em primeiro lugar, todos os dias. Por quê? Porque é buscar intimidade com Deus, é buscar relacionamento que nos habilita a representá-lo. A última lição está na consequência da oração de Jesus. Olha na sua Bíblia, em Marcos capítulo 1, versículo 35, a gente já leu. Diz o versículo 36, Simão e seus companheiros foram procurá-lo, e ao encontraram disseram, todos estão te procurando. Jesus respondeu, vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. O que é que Jesus fez logo depois da oração, irmãos? O que foi que Jesus fez logo depois da oração? Foi pregar. Ele foi cumprir a missão. Então grava aí a quinta lição. O relacionamento com Deus, por meio da oração, gera a missão. Enquanto a gente ora, o ardor da missão é colocado dentro de nós. Quanto mais a gente ora, mais a gente se prepara para ir para a missão. Quanto mais a gente ora, mais a gente olha para os perdidos. O relacionamento com Deus gera a missão. É o relacionamento, a intimidade com o Pai que nos habilita a representá-lo. Tem um texto que Jesus, é o de Mateus capítulo 9. Jesus está passando pelos campos e ele diz assim, olhe para os campos, eles já estão prontos para a ceifa. Mas Jesus diz assim, os trabalhadores são poucos. E o que é que Jesus manda fazer? Ore a Deus para que mande mais trabalhadores. Sabe por que é que Ele manda a gente orar? Porque quando a gente começa a orar, Deus diz, filho, é você que eu quero enviar. É você que eu quero usar. Então, a oração gera missão. Que Deus possa te encorajar
a orar mais. Quem não está orando todo dia, saia hoje com compromisso, eu vou orar tal horário. E quem já está orando, assuma o compromisso de aumentar mais o seu relacionamento com Jesus através da oração. Amém? Eu quero convidar Alcides e a gente vai cantar encerrando, mas vamos orar por isso. Vamos orar para que nós sejamos instrumentos de oração. Senhor, ensina-nos com a tua vida a orarmos mais. Que nós possamos buscar um relacionamento maior contigo através da oração. Ensina-nos com os teus ensinamentos e com as tuas próprias orações, para que possamos ser um exército de intercessores neste lugar, para a honra e para a glória do Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.